um resumo. Mais um dia, então, do nosso grupo de estudos. Nós estamos estudando esse manual da reabilitação vestibular, né, das disfunções neurovestibulares, e é com a grande alegria, né? Esse material é de autoria das amigas Lidiane Ferreira, Karina Figueiredo Ribeiro e da Wildna, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E nós estamos no capítulo 5 há bastante tempo já, mas a gente está indo bem aos poucos para que a gente possa aprofundar esses conteúdos. E hoje, então, nós estamos com o capítulo, com a página 143 em diante, nesse estudo mais aprofundado, então, dos exercícios oculomotores. Na semana retrasada, nós estudamos, então, o X1, o X2, todos esses exercícios que, no meu dia a dia, eles são a minha prática, né, diária, mas que muitas vezes o pessoal que estudou mais cursos, que aprenderam mais manobras, não tem é, uma não conhecem muito a fundo os exercícios de adaptação, substituição e habituação. E aí, então, também vocês vão se lembrar que nós fazemos a avaliação oculomotora, ou seja, nós pegamos um ponto e aí nós avaliamos, né, as habilidades desse paciente de olhar nas angulações todas, levando inclusive 25, 30 graus cada posição do olhar para testar reflexos e para testar força muscular. Então, assim como nós temos a força muscular de bíceps, tríceps, glúteos, quadríceps, bíceps femoral, nananana, nós isquiotibiais, nós temos que avaliar a força muscular dessa estrutura que vai ser o órgão efetor dos reflexos. Então, se nós temos um reflexo vestíbulo ocular, por exemplo, nós temos que ter musculatura bilateralmente adequada, com força para a execução, então, daquele movimento. E aí entram as avaliações específicas, por exemplo, dos três principais nervos motores oculares. Vocês lembram quais são eles? O terceiro é qual? Vão escrevendo aí no chat. Oculomotor. Ah, tá aí, pode falar, Paula. Eu ia falar o oculomotor, tem o troclear, não tem? Troclear e Abducente. Abducente. o É. sexto, abducente, Isso. né? Então, esses grupos esses nervos inervam grupos ou duplas musculares. E existe a possibilidade, então, de nós treinarmos isso através do cordão de Brock, por exemplo, tá? Então, na página 143, que é a nossa primeira de hoje, o que que a gente vai ter? Ó, a avaliação oculomotora, ela também pode ser um guia para a escolha de exercícios oculomotores. Por quê? Você só vai dar exercício para melhorar a função daquele indivíduo. Assim como, né? Então, a gente vai melhorar déficit e preparar, inclusive, porque se às vezes ele tem uma queixa de vertigem atrás dos olhos, às vezes ele está te dizendo que a musculatura está fraca. E nós, então, às vezes a gente já pensa num comprometimento só vestibular, mas a musculatura ela tem que ser bem integrada. Então, eu já tive alguns erros na minha prática clínica. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela vinha comigo, ela vinha de outra cidade. Na época eu morava em Concórdia também. A Cíntia acho que conheceu essa paciente. Ela tinha feito cirurgia bariátrica, depois fez várias cirurgias de reparo assim estético, com muito
muita anestesia por causa de ser cirurgias bem prolongadas. E eu trabalhava com ela pensando na hipofunção. E um dia uma físio da cidade dela, acho que era Xanxerê, Xaxim, me mandou uma foto. Dani, ela não faz convergência nenhuma do olho direito, por exemplo. Aí eu, gente do céu, nunca tratei ela com um exercício de convergência, mas que pode ser a causa dessa vertigem visual nessa etapa do tratamento, e eu estava só pensando em RVO, equilíbrio estático, dinâmico, mas não estava fazendo os exercícios oculomotores, né? Então, nós temos assim, sabe aqueles exercícios de antigamente, sacádicos, né? Que só fazia isso, ó, tá, 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 tá. Então, são os exercícios de Cawthorne e Cooksey. Olha para cima, olha para baixo, olha para a direita, olha para a esquerda. Então, o paciente está lá, muito mal, de cama, né? Pós-operatório, com uma cirurgia enorme, deu neurite vestibular, pós-Covid, ou uma labirintite mesmo, até que, ok, esses exercícios de Cawthorne e Cooksey, tá? Porque é para uma fase aguda mesmo, bem, assim, intencionalmente para começar de alguma forma. Mas deu. Não é para você imprimir a folhinha e mandar o paciente ficar só fazendo assim, ó. Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a direita. Porque assim já foi a reabilitação vestibular no tempo do EPA e hoje nós evoluímos. Então, perseguição lenta também. Pegar só um objeto e ficar só seguindo ele, também hoje a gente vê que não é mais. O que que acontece? Aí a gente vai ter que isso aí. Eles encontram e ainda profissionais que dizem que fazem reabilitação vestibular, digita lá reabilitação vestibular, imprime uma folhinha com 10 exercícios desses, inclusive aqueles, flete o tronco, volta, flete, entrega essa folhinha para todo mundo para fazer, tá? Então, isso não é mais o que a gente chama. Pode ser usado na fase aguda por 2, 3 dias? Pode, mas tem uma aplicabilidade bem restrita. E aí, o que que a gente vai encontrar, então, de diferente, né? O que que é o mais atualizado? Aqueles que nós já trabalhamos no encontro passado, no encontro anterior. E, no caso aqui, a figura 5.20 é, por exemplo, o trabalho de convergência. Aí, então, a gente pode fazer um cordão, né? Coloco pérolas, né? Bolinhas coloridas. E, muitas vezes, na correria lá do dia a dia, o que eu já fiz para os pacientes? Isso aqui, ó. Então, pego uma folha do meu receituário, dobro em 3. Ah, tô sem vídeo. Opa, obrigada por avisar. Então, pego uma folha aqui do receituário, divido em 3 e dobro assim. Aí, eu pego uma canetinha e faço uma bolinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E peço para o paciente colocar embaixo do nariz. A Paula está mostrando ali o cordão dela, né? Então, esse cordão aí que a gente faz. Aí, o que que acontece? Eu posso até fazer um risquinho aqui de guia. Então, eu posso entregar isso aqui para o paciente fazer ali na hora, se eu não tenho um cordão para cada um, e dizer, ó, leva para casa e faz esse daqui por enquanto. Olha, né, você vai identificar. Será que é o olho direito que está com insuficiência de convergência? É o esquerdo? Lembram do teste, né? Ponto longe, ponto perto e a habilidade dos dois olhos virem
para a ponta do nariz. Posso também testar trazendo o objeto, né, para que ele olhe esse objeto, fazendo então um acompanhamento. Eu posso treinar de várias formas, ó. Posso também treinar daqui, daqui. Posso treinar mantendo 1, 2, 3. Então, eu testei, vi que ele tem essa dificuldade de convergência. Vou usar o cordão, que a Paula mostrou. Vou usar um cardzinho. Ah, Dani, eu mandei fazer vários cards desse, com uma seta, tudo. Eu já mandei fazer. Também tem aqui, por exemplo, cor pink e do outro lado, cor azul. Aí, o que que eu vou fazer com esse paciente, ó? Posso colocar em pé e ele precisa juntar a imagem que ele está vendo. Rosa de um lado e azul do outro. Então, ele precisa olhar e conseguir juntar as duas bolinhas. E aí, eu vou treinando conforme ele vai melhorando, então, a capacidade dele de treinar a convergência. Dani, e eu posso treinar essa convergência sempre? Eu devo treinar sempre com os dois olhos abertos? Não. Eu posso colocar uma oclusão de um lado, à direita, por exemplo, e treinar só o olho esquerdo. Por quê? Porque o esquerdo, que às vezes está com a deficiência, e eu identifico essa diferença. Eu identifico que o esquerdo, quando o direito faz bem o papel dele, o esquerdo fica fora. Ele pega e abre, porque ele é preguiçoso. Então, se eu treino um pouco só com o esquerdo, e eu posso, inclusive, colocar mais direcionado à direita, eu vou tratando essa fadiga para que eu vá melhorando a convergência. A Cíntia lembrou do ponto próximo de convergência, que é muito comum, então, ser um ponto bem distante quando ele começa já a ver duas imagens em pacientes com enxaqueca vestibular. Então, nós temos um artigo que a gente já colocou no grupo algumas vezes, do professor Zuma, dessas questões do ponto próximo de convergência ser muito mais distante em pessoas com enxaqueca vestibular do que pessoas sem enxaqueca. Então, nós temos mais esse recurso que nos ajuda a identificar se aquele caso possa ter uma enxaqueca por trás, tá? Porque às vezes a gente trata uma hipofunção como uma hipofunção com fraqueza muscular oculomotora e nem pensa na enxaqueca ali por trás. E aí a insuficiência de convergência é mais um sinal. Com melhora, menos, vamos dizer assim, com prognóstico menos positivo do que pacientes sem enxaqueca vestibular, tá? Então, aqueles pacientes que demoram ou às vezes eles não conseguem fazer a reabilitação total motora ali e trazer de fato bilateralmente aí para o ponto próximo, tá? E sem contar que esses pacientes também eles começam já a relatar uma dor de cabeça assim acima dos olhos. Por muito tempo, eu orientei uma aluna, Janice Panaroto, na fisioterapia oculomotora, né? Então, ela fez várias formações, tudo, trabalhava muito aí em Concórdia, e agora ela está trabalhando menos. E eu trabalhei já muito com os pacientes lá atrás, agora também trabalho um pouco menos, mas é interessante a gente ter sempre um curso de oculomotora, ter os prismas. Ah, inclusive nós temos um curso de oculomotricidade agora, né? Que a gente lançou, ainda pré-lançamos no grupo, com a Tainara, o Paulo, né? Para trazer, então, recursos oculomotores de oculomotricidade para treinamento, otimizando a melhora do nosso paciente com tontura, tá? Seguindo, então, a gente traz
Então, outros exercícios de oculomotricidade, antes de eu mudar para habituação, quais seriam outros exercícios que vocês usam na prática clínica de vocês, pessoal? Porque aqui ela só coloca a convergência. Mas que outros exercícios que a gente pode fazer? Pode usar com as bolinhas, né? Uma bolinha de cada cor na mão e a pessoa vai fazendo a troca ali de olho na bola, aí enquanto isso também faz a convergência e faz essa troca de pontos, né? E jogar a bolinha para bater na parede, pegar a bolinha de volta, que quando a bolinha vem perto, automaticamente você vai convergir para alcançar a bolinha, né? Muito bom para Uhum. criança isso, porque também é uma Exercício de coisa de coordenação, né? Olho, cabeça, olho, olho, mão. cabeça. Então isso Uhum. aí já ajuda bastante, né? Sim. Lembrando que o sacádico, que é esse da bolinha, pá, 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 ele vai ser realmente só naqueles casos bem importantes ali que precisa que não tá com o sacádico funcionando, tá? Porque senão ele é pouco eficaz pelos estudos da Susan Whitney, tá? Paula também diagonais. Então, a gente vai trabalhando diagonal e aí a gente pode trabalhar, inclusive, diagonal superior, diagonal inferior, né? Então, eu trago a estimulação, né, para cima, para baixo, tá? E fortaleço, então, a musculatura, tá? É porque os oblíquos também têm que entrar, né? Quando você trabalha o posterior, canal posterior, os oblíquos superiores Com ipsilateral vai entrar e certeza. por aí vai, né? Uhum. E muitas vezes, gente, 15 dias trabalhando esse fortalecimento já volta para a normalidade, né? Então, não é algo que seja muito difícil, só que nós temos que identificar para qual angulação que ele não está conseguindo e também convencer esse paciente a treinar todos os dias, várias vezes ao dia. Por quê? Porque nós não vamos ficar fazendo 10 minutos de exercício oculomotor. Nós vamos ter que fazer 1 minutinho, máximo 2, 3 minutinhos, tá? Bom, os exercícios de habituação. Vamos lá? O que mais? Querem falar alguma coisa antes de eu ir para a habituação? Eu lembro de um site que chama Eyes Can Learn. Eyes Can Learn. Teve uma época que ele estava meio fora, mas eu gosto muito de ensinar porque foi também a Susan Whitney que nos ensinou a usar esse aqui, ó. I can learn. É uma joaninha, tá? A a logo deles, eu vou colocar aqui no chat um vídeo. E é um site maravilhoso, Keila. Você estava me perguntando outro dia de cinetose. É um site maravilhoso que eu já trabalhei muito com criança. Dava para as mães treinarem com as crianças, tá? E aí, vocês só cuidem, porque se a gente escrever errado o nome de um site, vai para um site paralelo de um pessoal aí que foi oportunista e que imitou aí e fizeram um outro site que não é esse da Joaninha, tá? Então, I can learn, certo? Bom, exercícios de habituação, então. Essa abordagem explora a exposição contínua e progressiva, né, aos movimentos ou situações que provocam sintomas vestibulares. Qual que é um tipo de avaliação que a gente pode fazer para a gente ter um dado quantitativo pré e pós-habituação, que vocês lembram que nós já trabalhamos aqui no nosso grupo? Ó, deixei uma dica aí no chat. Lembra o quociente de sensibilidade ao movimento? Então, é uma escala em que nós
avaliamos quais os movimentos que esse paciente tem hipersensibilidade a realizar. Então, é subir rápido da cama, é abaixar à esquerda, é elevar a cabeça à direita. Então, quais são os movimentos que são hipersensíveis? E a hipersensibilidade é que grau? 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Então, o paciente responde isso, aí você vai gradualmente trabalhando com a habituação, tá? Eu tô com uma paciente de TPPP atual que ela tem quando ela passa o rodo na casa. Então, o que que eu faço? Trabalho para dessensibilizar esse movimento em terapia, dou alguns exercícios para ela fazer em casa, para quando ela passar o rodo, ela não ter que logo em seguida sentar e ficar ali, então, tendo a vertigem, né? Assim, essa sensação de hipersensibilidade. Na literatura vão ser enfatizados os exercícios lembrando da CIF, né? Ainda mais aqui na presença da Paula Martins, a nossa super representante da CIF aqui, né? Que nos presenteia tanto com aulas tão maravilhosas aí dessa área. Nós vamos usar tarefas de repetição do que o paciente precisa funcionalmente fazer, né? Então, nós vamos colocar baixar com extensão de cabeça, nós vamos colocar girar à direita, girar à esquerda rápido, então aquelas marchas com movimentações cefálicas, tudo isso para quê? Para que esse paciente possa dessensibilizar o sistema nervoso central dele, para que ele faça essa integração sensorial de vias visuais, somatosensoriais, pescoço, cabeça, vestibulares, tá? E, né, todas na hora do cálculo dessas 3 vias, tem que bater as informações. Se ele treina, eu consigo, então, depois no dia a dia, ele consegue fazer bem. Quem não pulou e não gaseou as aulas dos estágios de neuro, vai saber muito bem isso que a gente está falando aqui. Porque a habituação, na verdade, é o que a gente faz na reabilitação neurofuncional dos nossos pacientes, né? A única coisa em que a gente tem umas regrinhas aqui na habituação, que seria de 3 a 5 vezes o movimento, mesmo que der a vertigem, você não vai parar de fazer esse movimento, mas não pode ser tão intensa a ponto de deflagrar a crise. Então, eu posso começar com 3 repetições, depois 4 repetições, depois 5, mais lento para mais rápido, tá? E todos aqueles de mini-coni também eu quero incluir aqui, né? Então, os exercícios de mini-coni, que é um francês, né? Então, nós colocamos movimentos abruptos com um freio, né? Então, por exemplo, pedir para esse paciente estar em pé, vira o rosto à direita e flete. E volta. Então, ele flete o tronco e ele volta o tronco, tá? Então, esses exercícios, eles vão trabalhar, além da habituação, nós vamos trabalhar a estrutura do vestíbulo, o trículo e sáculo, tá? Então, essa freada abrupta, essa aceleração e desaceleração abrupta vão ajudar muito os nossos pacientes no programa de habituação também, porque na vida real a gente precisa frear, a gente precisa iniciar movimento, aí entra a dança também como recursos aí de habituação, né? Bom, o treino desses exercícios rotatórios estimula principalmente os canais semicirculares laterais, ensinando a não responder aquele estímulo como se fosse um estímulo agressivo. Quem que vai se beneficiar muito? Pacientes com postura funcional, tá? Nós temos muitos pacientes com cinesiofobia,
tá? Esses pacientes com cinesiofobia, de quê? Habituação. Às vezes, muito antes do que os exercícios de adaptação, tá? E esse é um erro muito frequente que eu vejo nos meus mentorados, nos alunos. Ah, Dani, eu estou trabalhando super bem X1, mas o paciente passa mal. Será que era a hora de colocar exercício de adaptação ou o que ele precisa é de habituação, tá? Bom, esses exercícios eles são realizados com o paciente também sentados em cadeiras giratórias. Dessa forma, algumas possibilidades podem ser experimentadas. Como, né? Fixar o olhar. Então, como que a gente trabalha aí na cinetose, na cinesiofobia? Coloca esse paciente na cadeira rotatória. Geralmente a nossa cadeira do consultório é aquela que gira para todos os lugares. E aí a gente tem cadeira fixa, muitas vezes, para o paciente. Então, eu pego a minha cadeira, coloco no espaço ali para o treino do paciente e ele faz para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. E eu vou, então, trabalhando canais laterais, tá? E eu posso dar um giro completo e parar e pedir para ele falar que cor que é a bolinha que está ali na frente, na tela ali da TV que você tem no consultório, ou colocou teu celular ali com um vídeo do YouTube de optocinético, por exemplo. Então, parou, ele tem que olhar aquele vídeo e você vai dar um comando. Ou parou, ele tem que falar uma cidade com a letra M. Então, a gente pode colocar múltiplas tarefas para dessensibilizar esse paciente. Você vai pedir para ele. No começo, ele fica com o olho aberto. Depois você vai progredindo, olho fechado, né? Gira a cadeira e para bruscamente. Depois, o próprio paciente vai com os pezinhos dele girando a cadeira para um lado, girando a cadeira para o outro, né? O paciente também pode girar a cadeira perseguindo um alvo fixo que pode estar na mão dele. Eu já fiz uma tarde de visitas a Angela Bessa, né? Que é a nossa colega que traz toda a linha francesa. Ela que é autora do livro, né? Desse daqui de Vertigens e Distúrbios do Equilíbrio, que ela é a sucessora aí. Ah, muito bem, Keila. Né? A Paula também tem, né? É sucessora aí do Alain Semon, né? Então, esse livro está com uma riqueza de informações para o trabalho neurosensorial e para o trabalho de habituação incrível. E aí eu tive acompanhando ela, acho que foram dois momentos que eu fui na clínica dela numa mesma ida a Belo Horizonte. E aí eu conheci a cadeira rotatória, ela me explicou muito o quanto que é importante trabalhar, por exemplo, com um optocinético e o paciente sem fazer nada. Ele só tem que manter uma estabilidade corporal com aquela monte de estimulação nos olhos. Então, às vezes a gente quer inovar, usar todos os aparatos de exercícios aí para habituar o paciente, coisa que não precisaria, né? Então, por exemplo, numa base estável, com os pés unidos, ter muita estimulação visual. Aí eu me lembro também que eu tinha um paciente lá em Concórdia, o seu Porte, o seu Nelson Porte, eu tenho até vídeo dele. Ele parado com o óculos Go, que é a realidade virtual que eu tenho, e aí, quando a montanha-russa, os negócios estavam passando no olho dele, ele ia com tudo o tronco para trás e tinha que ficar encostado assim, quase caindo. Ele só conseguia voltar para frente se ele fechasse os olhos. Então, eu coloco a estimulação dos olhos e vejo a resposta do corpo do paciente. Se ele não conseguir, ele tem que fechar os olhos para ele poder ter um comando do RVE dele. Aí ele conseguia voltar para frente, tá? Então, é mais um estudo aplicado da neurofisiologia do equilíbrio
na hora da aplicação dos exercícios de habituação, tá? E aí, como que a gente vai pensar nessa progressão? Eu já falei, mas velocidades de movimento, além da privação do sistema visual, treino dos pacientes também feito em ambientes com estímulos visual e sonoro variados, né? Metrônomo, música, né? Eu vou fazer uma menção de novo à música Flutuar, né? Que a Jessi compôs comigo, ela que é a cantora, eu só dei uns pitacos ali, que tem sons binaurais, por exemplo, se esse paciente utiliza essa música numa frequência diferente, com esses sons binaurais, e treina, então eu tenho também um estímulo auditivo. Fernanda Amaral, maravilhosa, tem estudado bastante o uso do treinamento sonoro e o quanto que isso estimula as áreas de atenção do cérebro do nosso paciente para uma boa reabilitação vestibular também, tá? A Cíntia também é professora de dança, né? Agora ela não está mais no curso específico de dança, mas ela já deu alguns workshops para nós nos eventos com passos de dança que tem que treinar coordenação, para, recomeça, vai, vem, e isso estimula muito o paciente a fazer essa habituação. Por quê? A dança em si, ela precisa que o paciente se exponha e pare, se exponha e pare. Então, ele vira para cá, ele dá 2 passos para lá, ele dá um passo para trás, ele tem que fazer giro. Então, são coisas que a gente pode colocar uma música no nosso ambiente de trabalho e treinar com o paciente. Ah, treinamento domiciliar. Tenho pacientes que gostam muito, de, por exemplo, de dança flamenca. Então, a gente dança, né? Ah, eu tenho paciente, não me lembro agora. Eu aprendo os ritmos das danças que eu nunca ouvi falar na minha vida com os pacientes, né? Então, é, e é tão incrível por causa da alegria que traz para esse paciente o treinamento com uma dança, por exemplo, né? Então, são exercícios de habituação, a dança colocada aí no dia a dia de vocês, tá? Pode falar, Paula. Tem vários ritmos, apesar de eu não gostar muito de música portuguesa e eu ser uma portuguesa, mas enfim, mas eu não gosto, mas eu coloco aqui aquele lá daquele senhor que faleceu, acho que é o Roberto Leal lá, que é bem Ah, sim. agitada e tal, eu bato o pé e vira para cá e vira para lá, e aí eu coloco e tal, e principalmente muda a direção, tipo, vamos fazer 3, 4 passos na direção da direita, agora vira para a esquerda, mas ela não está contando. Então, ela trabalha até os ajustes compensatórios, inclusive por conta do comando verbal. Eles trabalham, né? Então, eu gosto bastante de confundir o paciente. Eu sou expert em confundir a dança, o passinho, vai para trás, vira para lá e agora vem para ali. O paciente fala, poxa vida, mas você tinha falado Essa para daí direita, agora é precisa para esquerda. treinar. Então, trabalha bem a compensação e é legal isso. Isso. E aí a gente vai colocando, né? Mais estímulos, então, auditivos. Tem aqui, elas citam um artigo uma meta-análise de 5 estudos concluiu que inserir a realidade virtual na reabilitação de vestibulopatias periféricas provocou uma melhora nos scores do DHI. Para quem não está tão habituado, o DHI é Dizziness Handicap Inventory. Tem tanto o DHI quanto o THI. Então, são duas escalazinhas, né? De qualidade de vida da pessoa com vertigem. E aí, então, são 25 questões que o paciente responde sim, não e às vezes. E cada um deles tem uma pontuação. Então, quanto mais perto do 100, pior o score no DHI. E aí, nesse trabalho, eles viram que melhora o DHI, tendo então, 3 meses depois da intervenção, isolado em paciente diagnóstico com comprometimento moderado, DHI de 31 a 60. A grave, que era um DHI maior que 61. Secundária à doença vestibular unilateral. Então, o que que a gente tem
nós temos como quantificar isso, trabalhar com exercícios de habituação, exercícios de adaptação, compensação, né? Tudo que a gente precisa, né? Fazer para compensar esse sistema. E aí a gente tem respaldo aí de um dado quantitativo comparado pós com pré-intervenção, tá? Claro que mais estudos são indicados, então, quando a gente fala de realidade virtual, o que que as pesquisas vão dizer? Ela pode e deve ser, sim, um acessório importante utilizado no nosso dia a dia, mas ela não substitui a, a abordagem aí tradicional do paciente, tá? Aí esse VR Box é bem acessível, né, para a gente comprar Baratinho. na É. internet. Aí você põe o seu celular ali dentro e não... Os aplicativos também são baratos, você põe aqui dentro e é sensacional porque o paciente fica bem confuso. Isso é bem legal. Isso é show de Aham, bola. isso. Vocês acham que é bem bom para utilizar com pacientes com migrânia ou não? Isso aqui você fala? Isso. Eu acho legal. Eu acho legal. Eu tenho Quem mais aplicativos tem outra diferentes. opinião? Na minha opinião, eu já trabalhei com migrânia. Uhum, E não só neurite vestibular, trabalhei e foi muito bom o resultado, tanto com migrânia quanto a enxaquecas, né, vestibulares que a gente fala. Só que eu troco de aplicativos. Existem vários aplicativos, não só o aplicativo dele. Eu uso aplicativos que são dessa, desse mundo virtual. Eu uso vários. isso. Então, depende do que eu vou falar, o que o paciente. Eu tenho que fazer a avaliação, com certeza, personalizada, porque o paciente fala assim: eu não ando em montanha-russa, eu não vou colocar montanha-russa, ele vai vomitar aqui, né? Mas Uhum. existem, eu uso três, quatro aplicativos aqui. Um deles que eu gosto bastante para migrânia é um aplicativo que é dentro de um quarto que você consegue abrir as portas com os olhos. Você tem uma bolinha aqui que identifica e os seus olhos, na verdade, são a chave. Então você tem que mirar na chave para abrir a porta para entrar em outro compartimento. Então eu gosto bastante da migrânia nesse aplicativo. Ah, boa. Então eu vou reorganizar minha pergunta. O que que eu faço? Tem muita gente que trabalha errado com reabilitação vestibular, com né, realidade virtual no paciente com migrânia. Então, a gente não deve colocar, por exemplo, montanha-russa, coisas com optocinético muito rápido, coisas que envolvam vários tipos de estímulos luminosos, reflexivos, de aproximação e fusão, né, de divergência e convergência, num paciente com migrânia numa fase aguda, né? Então, pode ser utilizado? Pode, mas intencionalmente, como a Paula está dizendo que faz, tá? Então, se a gente colocar qualquer estímulo para um paciente com migrânia, esse paciente vai exacerbar os sintomas e vai deflagrar a crise. Então, nós vamos aos poucos aí, para que esse paciente, então, vá fazendo uma habituação, né, intencionalmente. Depois, se você lembrar, Paula, coloca para nós esse vídeo aí que você usa ou é, esse aplicativo, porque eu não conheço, não conhecia. O Vou que eu mandar. uso com migrânia é um que eles estão no espaço. Então, ali só para projeção de longe e perto. Então, esse paciente ele consegue olhar o espaço e ele vai virando a cabeça para o lado que geralmente ele tem restrição de movimentos cervicais para olhar. Então tem um que ele está numa praia e ele olha assim e aí ele vê atrás os coqueiros, as coisas. E aí eu falo: "O que que tem lá atrás à sua direita?" Aí ele vai virando e aí ele encontra o coqueiro. Então é uma forma de estimular que eles façam movimentações cefálicas que o paciente está com medo de fazer, certo? Isso, era isso Muito bem mesmo que eu queria colocado. falar, que eu vou mandar já o aplicativo e as fotos dos prints, né? Eu gosto bastante porque às vezes o paciente fica, parece que fica estátua, fica em bloco, não vira. Eu falei, olha o que Isso. você tem lá. Então você vai ver que quando você colocar esse óculos aqui, que é o mais baratinho, que é bem acessível, R$ 70 ou coisa assim, não sei.
E o aplicativo, assim, isso também não é caro, porque você paga uma vez e não paga mais, né? E eu Aham. não sei se esse aqui até foi de graça, porque eu tenho vários, mas eu gosto muito desse do quarto. Então você vai entrar em vários compartimentos. E Perfeito. tem, como fala, tem objetos. Você tem, como eu já sei o que é que tem lá, então ele vai abrir assim, nossa, que engraçado, abrir uma porta, tem elefante aqui. Falei, é isso. Aí eu não tem peru? Ai, tem. Onde que tá o peru? Procura aí. Aí como eu já sei o que que tem, né? Aí Isso. tem quadros. Ah, não tem um quadro de Picasso? Não tô encontrando, porque ele tem que olhar para cima e para baixo e pro lado e virar, você entendeu? Perfeito, perfeito. Esse é o melhor treinamento que tem aí para cinesiofobia, né? E sem contar que se torna uma sessão interativa, né, gente? Então, é, eu vou contar um segredo para vocês. Eu, às vezes, vou muito direto ao ponto e não faço tantas consultas ali com o paciente, mas eu estou tentando melhorar muito nisso para voltar a fazer sessões bem completas e querer esse paciente, né, toda semana no meu consultório. Então, eu aprendi a trabalhar de uma forma muito descentralizada, mas a gente tem alguns pacientes que precisam vir no consultório toda semana para tratar com a gente. E aí sim entram todos esses recursos como possibilidades. E aí a gente consegue habituar bem mais rápido esse paciente do que só passar aquela receitinha básica lá para casa, né? E ainda nós vamos entrando aqui nos exercícios de estabilização postural. Então, nós já vamos dando início a esse treino de equilíbrio e marcha sob condições sensoriais e dinâmicas desafiadoras. E aí, o que que nós vamos fazer nessa próxima etapa? Nós vamos mesclar exercícios de habituação, adaptação, oculomotores com exercícios de estabilização postural, porque assim eu vou modulando o reflexo vestíbulo espinal do meu paciente também, né? Então, eu consigo envolver atividades em que eu coloco, por exemplo, o paciente para fazer exercícios de adaptação vestibular, o X1, por exemplo, em diagonal, para cima e para baixo, sobre o balance pad. Então, eu estou exigindo mais desse paciente durante a sessão comigo, e aí eu vou colocar o pé lateral, assim, depois pés unidos, depois semi-tandem, depois tandem sobre o balance pad. É importante ressaltar que exercícios de estabilização da postura não quer dizer exercícios de desequilíbrio sobre a almofada de desequilíbrio, eu digo, né? Sabe aquelas almofadas de equilíbrio que é um disco proprioceptivo? Eu nem uso, eu ia falar, eu uso pouquíssimo, mas, por exemplo, quando o supervisionava estágio, tudo, eu não recomendo para o nosso paciente, a não ser numa fase de alta. Ele está quase recebendo alta. Então, ele teve uma lesão de tornozelo também ali, ele fez uma cirurgia de joelho também, está com a propriocepção bem é, comprometida. Mas nós temos que dar exercícios de adaptação, de compensação, né, vestibular, das diversas formas, né, substituição, né, habituação, com estabilização da postura, porque eu estou focada em utilizar, então, as aferências é, vestibulares, tá? E aí, numa fase, então, que eu vou utilizar junto com exercícios de estabilização postural, eu preciso treinar com esse paciente. Aí sim eu chego no 5,23, por exemplo, que aí eu posso colocar numa almofada de desequilíbrio, né? Como aquela almofada ali que a gente tem com aqueles montes de pontinhos, tá? Outro item que é bem importante de nós termos é o balance beam, tá? O que que é o balance beam? É uma, como é que a gente chama? Uma trave
Sabe o pessoal que treina ginástica olímpica? Eles têm o hábito de comprar essas traves e ter em casa. Então, nós temos como comprar na Shopee, outros lugares, um igual esse 5,24. Então, esse da Irex é bem caro. Eu acho que tá uns 300 euros mais ou menos, tá? 250 euros pelo menos, que é da Irex, né? Mas nós temos outras possibilidades de fazermos. Então, é uma plataforma menor em cima, sextavadinha assim na lateral e com a base um pouquinho mais larguinha, de 1,20 m, 1,30 m. Então, esse paciente fica na posição de tandem sobre essa plataforminha e ainda com uma densidade diferente que tira mais a ferência proprioceptiva, né? Então, para os nossos pacientes trabalharem é muito legal, tá? Se vocês encontrarem aí algum link bacana também, manda lá no grupo, de repente a gente compra aí, cada um compra o seu, se vocês ainda não têm. Hoje a gente tem muitos recursos do Pilates que a gente pode ter em casa, né? Então, 3, 4 tijolinhos em que esse paciente vai fazendo a mudança da postura, a marcha, por exemplo, pisando em obstáculos assim, com essa alteração de densidade aí também. Tá? Balance Beam, Balance BAM, tá? Da Irex. Isso. E é o Escape Room, esse ali que você colocou, né, Paula? Ótimo. Eu não conheço, viu? Não usava. Muito bom. Olha como é delicioso esse grupo de estudos, gente. Bom, e aí quando a Keila estava dizendo das bolinhas, né? Junto, quando ela citou ali os exercícios de coordenação olho e cabeça, junto com o exercício de estabilização corporal. Então, o que que a gente faz? Nós podemos fazer com o paciente com um balão. Então, eu sempre pergunto para o paciente: você tem neto? Tem pessoal que vai na tua casa, as crianças ali? Brinca de tocar o balão para cima. Por quê? Porque a brincadeira é que esse balão não pode tocar o chão. E aí ele vai ter que fazer rotações e tudo de estabilização do controle postural para que ele consiga, né, tocar esse balão para cima e não perder, né, pontos, deixando o balão cair, né? É um dos exercícios que a gente pode colocar. Com movimentação cefálica também. Então, às vezes o paciente ele não consegue fazer essa marcha para frente, por exemplo, e para trás, mantendo a rotação cervical, tá? Então, quando ele vai, ele até inicia com rotação cervical e sem perceber ele volta para uma posição de neutralidade dessa face. Então, é um exercício que eu amo trabalhar, tá? Com os pacientes. E aí, então, a gente vai treinando 3 passos, por exemplo, com rotação para a direita, com rotação para a esquerda. Outra questão é treino de equilíbrio ali, 5,27 com perturbação externa. Então, eu vou dando comandos para esse paciente girar o tronco. Ele tem que pegar uma bola e fazer uma extensão de tronco com rotação de tronco, pegar essa bola mais posterior, mais acima, mais abaixo, e aí a gente vai trabalhando diferentes tipos de estímulo para esse paciente. E lembram daqueles tijolinhos que eu falei do Pilates? Eles estão aqui também com o nome de Moving Step, da marca Gymnic, que o pessoal colocou aqui. Isso ali, ó, a Paula também está mostrando. Ai, Paula, você é uma assessora master desse grupo aqui de estudo, você não pode faltar, você já tem que deixar bloqueado sempre aí na tua agenda, hein? Tá bom. Acabei te mandando um parecido com o Balance Beam, que é tipo isso, só que você fecha, mantém na Isso. Amazon, que é 300, quase R$ 400,
ele fecha, é um negócio assim, só que ele fecha Exatamente, maior. ele tem Isso. uma lonazinha, e Uhum. essa lona depois você Isso. abre e fecha ali, e aí É. ele fica só com um risquinho ali de diferença, né? Porque não tem, faz o que eu fiz. Aqui na parte da garagem, na frente do consultório, eu coloquei aquela fita grossa, preta, sabe aquela grossa preta que gruda e não desgruda? E eu, Sim, eu coloquei um caminho, assim, grande para o paciente andar em cima, porque também é um negócio que não tem como caçar com gato, né? isso mesmo, isso mesmo. Eu amo fazer essas inovações aí. E aí a gente, então, eu acredito que vou deixar de tarefa para vocês, para a gente já começar, então, no nosso encontro seguinte, na página 152, tá? Porque daí a gente já começa a falar de biofeedback, de feedback auditivo, vibrátil. Então, a gente tem tanto cintas que são colocadas no abdômen do paciente, quanto a gente tem apitos ali que vão dar, né, do biofeedback para o paciente saber se está certo, se está errado. Aí a gente já pode falar também das realidades imersivas, tudo ali na página 152, tá? Se vocês tiverem também e quiserem mostrar para nós na segunda que vem alguns dos recursos que vocês porventura tenham no consultório de vocês, como os recursos adicionais, o Nintendo Wii, né? E aí a gente vai conversando aqui de como que a gente possa estimular. Beijo, pessoal. Eu vou finalizando aqui também, para que vocês possam seguir aí os atendimentos de vocês em seguida, agora, às 10h30. Um grande abraço, obrigada pela presença de vocês. Adri, obrigada por estar aqui também hoje. Tá descansando, recuperando e estudando. Isso aí, Adri. Um beijo, gente. Muito obrigada, viu? Pois eu vou subir já hoje, eu vou subir uns vídeos aí que estou atrasada para subir para o YouTube. Tchau.